De volta com o programa Opinião aqui na sua TV Cultura, na sua TV Nova. Olha, hoje estão aqui conosco Joana Figueiredo, que é pedagoga e feminista, e Sabrina Thaís, que é professora e antifeminista. A gente já estava falando aqui no primeiro bloco, deixou algumas questões para serem resolvidas agora. A gente vai falar sobre aposentadoria, tempo de serviço, quem ganha mais, e vamos ver também algumas estatísticas agora também. Eu quero antes só agradecer aqueles que colaboram conosco, a G-Print Digital, impressão inteligente, com rapidez e economia, PRN Extintores, manutenção em extintores e projetos anti-incêndio, e BZ Informática, computadores e tecnologia é BZ Informática. Sabrina, a gente estava falando, eu perguntava, você acha que homens e mulheres na mesma função ganham o mesmo salário? Porque segundo as estatísticas, não. Mesmo na mesma função, muitos empregadores pagam mais ao homem do que à mulher. Como é que você enxerga essa situação? Bom, como eu estava dando um exemplo no outro bloco, falando sobre a jogadora Marta e o jogador Neymar, que está muito com essa polêmica agora nas Olimpíadas, né? E muitas feministas falando na internet porque ela, né, até joga melhor do que ele e porque ela ganha menos do que ele. Só que existe toda a questão de mercado, né? O jogo masculino, o futebol masculino, no Brasil, né, e no mundo todo, ele é mais visto, tem mais patrocinadores, então ele ganha mais por isso. Não é uma questão de porque ela é mulher e porque ela é homem. Por exemplo, Gisele Bündchen, ela ganha bem mais do que qualquer modelo que a gente conhece, masculino, seja homem. Então, tem essas questões de mercado e de patrocinadores, a gente tem que entender isso também. E funções, como eu estava falando antes também, às vezes a mulher, ela prefere trabalhar menos, né, para poder ter tempo para ela, ter tempo para a família. Às vezes os homens vão até tarde, trabalham mais, faz serão. Isso é uma escolha da mulher, porque tem várias mulheres, né, como nesse livro aqui que eu trouxe até para mostrar a vocês, né, o outro lado do feminismo, ele traz várias questões falando e explicando isso, dessa Phil Schlafly, o nome dela. Ela é uma ativista muito conhecida nos Estados Unidos, né, ela foi formada, mestrado em ciência política em Harvard e tem 6 filhos e foi dona de casa em tempo integral por 25 anos. Só que ela dizia, enquanto eu estava cuidando da minha casa, meu hobby era política. Então ela começou a escrever, ela começou a fazer textos da garagem dela e vendeu mais de 3 mil exemplares. Então ela é um exemplo de mulher que não precisou do movimento feminista, ela se esforçou e pelo contrário, ela era contra, ela tinha a família dela, ela se esforçava para cuidar do marido e filho, mas ela também gostava de política e estava no meio, né? Então a gente tem que ver toda essa questão, não é apenas falar que homem e mulher ganham menos, mas por quê? Né? Fazendo a mesma carga horária de trabalho e fazendo o mesmo serviço, aí sim a gente deveria ver que isso é estranho. Agora tem que ver isso, se as mulheres trabalham ao mesmo tempo, no mesmo cargo, por que ela ia ganhar menos ou não. Então é preciso ser visto isso. E eu acho que também, para se pensar aí, tem outras coisas que tem que se levar em consideração. Por exemplo, às vezes um homem é mais produtivo do que uma mulher. Às vezes uma mulher é mais produtiva do que um homem, mesmo na mesma função. Eu acho que o salário deveria ser pela produtividade e não pela função. Muitas vezes uma mulher só vive doente no médico e deixa de estar trabalhando todos os dias. Muitas vezes um homem é preguiçoso e não faz a mesma coisa que uma mulher faz, tem capacidade de exercer 2 funções. Exato. Eu acho que o salário deveria ser de acordo com aquilo que você traz de produção. Mas eu também acho que a mulher ela é deixada em segundo plano em muitos casos, principalmente quando a gente vai para o mercado de trabalho. A gente vê muita gente contratando um homem e preterindo uma mulher. E a gente vê que um homem, às vezes, quando vai contratar, usa pensamentos machistas e terminam contratando um homem para ter um cargo de confiança e a mulher, às vezes, para ser uma subordinada dele, quando ela, às vezes, tem mais capacidade do que ele. Não sei se é por aí. É por aí, sim, também. Vejam só, eu acho que o olhar, assim, minha opinião de Sabrina é um olhar voltado à classe média alta, essa questão de escolha. A mulher pode escolher não trabalhar, o marido mantém a casa. Eu acho que no momento social, não, mas a autora do livro. Não, ela não falou isso. Eu falei que ela teve a escolha, ela foi o caso que teve a escolha de ficar em casa, o marido pôde. Só que muitas pessoas, como eu, que precisam trabalhar,
e não tenho, meu pai não pode me bancar, né? Eu vejo muitas feministas às vezes que o pai dá tudo, tem condição de fazer faculdade de graça aí, tem condições e fica reclamando, se fazendo de vítima, enquanto mulheres no Oriente Médio, mulheres que precisam realmente de uma ajuda, que não tem condição de falar, né? Que, isso também. Não, no feminismo não, precisa de ajuda. Né? Isso em questão no feminismo ou não, ela precisa de ajuda. Então, eu não vejo nenhuma feminista indo buscar os direitos dessas mulheres, que não podem nem mostrar o rosto. Então, aqui no país livre, que você pode escolher fazer faculdade, você, mesmo com todas as dificuldades que existem, e mesmo existindo machismo, que a gente sabe que existe pessoas que são lá. Mas, então é preciso ver isso, né? Falar veja o que só, Sabrina, nós feministas também lutamos pelos direitos das mulheres do Oriente Médio. Pelo menos o feminismo qual eu milito, que desde o início do programa eu trouxe bem que feminismo é esse. É o feminismo que luta pelos direitos iguais e pela não violência das mulheres. As mulheres do Oriente Médio têm muitas feministas, muitos movimentos sociais que estão indo para o Oriente Médio, né? Porque a situação de fato é gravíssima. Os estupros, o nível de estupro e de violência é enorme. As mulheres andam todas cobertas, andam cobertas, são de família, né? Vivem reclusas ao lar e ainda assim sofrem violência. Mas aí continuando... E eu diria até mais, para ir ser feminista num país do Oriente Médio, ela vai, se ela for fazer isso, ela vai arriscar a vida. Porque lá ela não pode levantar uma bandeira qualquer. Isso, exatamente. Porque o estupro também não é questão só sexual, né? Acho que você concorda comigo. Religioso. Não é só questão de libido, é uma questão de você querer dominar alguém, né? O estupro em relação a isso. Mas pode concordar. Exatamente, mas assim, eu acho que você está concordando comigo. O feminismo é isso mesmo. E aí, completando a questão dos dados, né? Então, no final do ano, se você for perceber, as mulheres trabalharam mais de 1.000 horas em casa, e o homem 447. Então, se você for fazer uma multiplicação, um cálculo aí matemático, você vai perceber que é justo a mulher se aposentar mais cedo. Só que nós, feministas, a nossa pauta não é que a gente queira o privilégio de se aposentar mais cedo, que seja um privilégio, porque não é. O que a gente quer é condições de trabalho, condições de saúde, sermos remuneradas justamente pela produtividade, pela ação que a gente está executando, até porque em muitos empregos que é usado a questão cognitiva, a questão burocrática, ainda assim as mulheres não fazem esforço físico, ainda assim as mulheres ganham menos. E aí também cai por terra essa ideia de que a mulher não aguenta muito esforço físico e o homem aguenta. Não é verdade? Porque assim, eu conheço mulheres, para uma mulher aguentar a jornada que aguenta na sociedade, ela tem que ter muita disposição e força física também, coisa que muitos homens não conseguem, só que é relativo. Tem mulher que é mais forte, tem mulher que é mais frágil, tem homem que é mais forte, tem homem que é mais frágil. Entendeu? Então, assim, o ponto não é esse. Eu acredito que as capacidades, como eu disse no programa anterior, são as mesmas, só que os estímulos desde a infância são diferenciados. O homem é estimulado a dirigir desde cedo, o homem é estimulado a falar. Se vocês observarem, quando geralmente se está em algum ambiente e o homem fala, as mulheres calam. É assim, é impressionante. Quando o homem fala, a mulher cala. Então, o poder da voz, do discurso, de estar nos espaços públicos é mais incentivado aos homens. A questão das tarefas domésticas, dados do IBGE também mostram que a maioria do trabalho infantil está entre as meninas, 93%, e dentro dos ambientes familiares. Outra questão também colocada no programa passado foi a respeito da questão do alistamento militar. Eu posso falar um pouco sobre isso? Pronto, que muitas pessoas, muitas antifeministas e muitos homens dizem: mas por que vocês não lutam pelo alistamento militar? Exato, por que vocês não lutam pelo alistamento militar? O que a gente coloca é que ele não deveria ser obrigatório, opcional, que as mulheres que querem se dispor a se alistarem, se disponham. Mas essa questão do alistamento não foi nós, mulheres, que desejamos, não, só os homens ficam com essa parte aí. Foi uma questão cultural, machista, em que essas atividades Sim, mas tudo são não é ditas cultural masculinas. E machista, a gente também não pode eliminar. Não, exatamente. Então a gente luta pela não obrigatoriedade, porque tem muito homem que não quer. Claro. E tem muita mulher que quer. Verdade. Eu queria quando eu era criança. Eu tinha esse desejo. Meu pai dizia: não, você não pode porque você é mulher. E eu não entendia. Eu já fui militar. Tanto é que tem mulheres mulher em outros lá. ambientes. Tem muitas mulheres na polícia militar, muitas mulheres na aeronáutica, em outros espaços. Só não estão nesse espaço de alistamento militar. Por quê?
é uma questão de legislação e que não é aceita. Mas a gente não vai lutar para que seja obrigatório as mulheres entrarem, não. Oxi, não, obrigatório não. Que seja opcional, entendeu? Então, respondendo a essas perguntas que assim, as pessoas acham que vão derrubar as feministas colocando essa questão ou colocando a questão da aposentadoria. Mas está aí as explicações. Eu pessoalmente, Sabrina e Joana, eu no momento algum, minha visão, minha opinião, as pessoas não deveriam nunca se levantar para derrubar as feministas nem as antifeministas. No meu pensamento, eu acho que as pessoas devem dialogar, ter ideias e pensamentos. E eu acho que o homem deve ter a liberdade, quando eu falo homem, eu estou generalizando, para que eles escolham, façam as suas escolhas de vida e que possam definir o que quer e o que não quer. Eu acho que o governo se intromete muito na vida da gente. Isso. Né? Educação dos filhos, eu acho que quem deveria cuidar da educação dos filhos eram os pais. Não era o governo que deveria dizer se pode dar uma palmada, se não pode dar uma palmada. Se o pai dá uma palmada além do normal, como qualquer pessoa que dá uma paulada em alguém na rua fora do normal, é processado, vai para cadeia. Então um pai que faz também com o filho tem que ir para cadeia. Mas o governo dizer o que eu posso ou o que eu não posso com meu filho, eu mesmo comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade. Vivia no centro da cidade com uma latinha d'água, uma flanelinha, lavando o carro. Graças a Deus porque eu fiz isso. Mas eu sei que tem outros que têm oportunidade, que são da classe média, que podem estudar até 17, 20 anos, que façam isso. Eu tenho um filho com 15 anos de idade que nunca trabalhou. Então, eu acho que é tudo muito relativo, né? O mundo vai passando, a vida vai passando e a gente chega mais ou menos nesses caminhos. Não sei se eu estou errado, mas as escolhas devem ser feitas ou não. Com certeza. Por isso que a gente está aqui, né, tanto eu quanto a Joana, pelo direito de escolha. Eu escolhi ser feminista e ela escolheu ser feminista, mas todos lutando por o ideal desse que você falou, de respeito, né, e de opiniões divergentes, de poder ouvir todas as opiniões. E é assim que tem que ser, né? Então levante sempre a sua bandeira. Não é isso, Joana? É verdade. Tanto é que quando a gente chega, a gente se abraça. Sim. Quando a gente sai, a gente se abraça. Então, nosso posicionamento é em relação a opiniões, a ideias, a visão de mundo mesmo. Mas me inquieta muito essa tua fala de 8 anos de idade, que graças a Deus tu trabalhou. Porque assim, enquanto educadora, eu sei o quanto é perigoso o trabalho infantil. Muito perigoso. Mas eu agradeço a Deus, porque muitas vezes a pessoa vai trabalhar na TV, por exemplo, e aceitam crianças fazendo comercial e novela. E é um trabalho. E por que é que não pode aceitar em outros? Eu não acho que criança pode trabalhar em lugares perigosos. Mas isso é uma outra história. Eu agradeço muito a vocês mais uma vez. Foi maravilhoso de novo e a gente volta outro dia. Isso é um assunto que vai render muito. Chegamos ao final do programa Opinião. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Continue aqui na sua TV Nova. Vem aí a sua programação local com muita coisa boa. Um abraço, até mais.